Uma vampira fala para nossa protagonista que deve ter sido difícil chegar até ali e pergunta se ela quer se encontrar com aquela pessoa, mas diz que ela vai ter que enfrentar todos os seus colegas ali. Nossa protagonista diz para ela trazer logo a pessoa, pois só vai demorar 3 minutos ali. A mulher duvida e diz que está ansiosa por esses 3 minutos e ainda diz para ela se empenhar ao máximo. Um cara levanta a mão para ela, mas ela diz para não tocar nela, se quiser viver por mais um segundo. Outro cara pega seu ombro. Ela lhe dá um golpe e fala que foi bem clara no aviso. Então todos ficam com raiva e se preparam para atacar. Ela se lembra que foi há 10 anos atrás que os humanos transformados em vampiros começaram a aparecer, matando pessoas e mantendo suas identidades em sigilo. Ela vai pôr um fim naquele inferno, pela pessoa que ela ama. Mesmo que seja 10 vidas inteiras, ela está disposta a sacrificar. Então, ela avança contra os vampiros. Um cara pergunta a 2 crianças onde está o padre. Uma pergunta se eles são gangster e diz para deixar eles em paz. O cara pega na criança, mas ela diz para não tocá-la. Então, ele fala que quer as assinaturas, pois foi culpa deles que a construção atrasou. Nossa protagonista chega com uma sacola na cabeça, mandando eles embora, ameaçando fazer as entranhas deles em pedaços. Mas o homem agarra seu cabelo e pergunta quem ela é. As crianças gritam para deixar ela em paz. O cara então tenta puxar a sacola para ver seu rosto e ela tenta impedir. Nessa hora, um homem aparece pedindo a direção para o módulo policial do bairro. O homem diz que está ocupado e manda ele se virar. Então, o homem que chegou vai embora. Um cara então chama nossa protagonista de vagabunda e manda chamar o padre. O homem que tinha ido embora dá meia volta e diz que o cara que falou aquilo foi rude e pergunta se ele próprio não deveria recomendar a eles a prisão coreana. Os 2 caras se irritam, mas o outro cochicha algo para o chefe sobre o cara e depois eles vão embora. Mas ainda diz que próxima semana ele volta. Nossa protagonista então abraça as crianças e pede desculpa por ter demorado e diz que foi assustador. Mas uma criança diz que já estava preparada para dar um murro neles. O homem que chegou diz para elas não se misturarem com aquele lixo e vai embora. Mas elas param ele agradecendo. Ele diz que não foi nada, só não queria deixar os bandidos fazerem qualquer coisa. Nossa protagonista então diz que pode levar ele ao posto policial, mas ele diz que já sabe onde fica. Ela se lembra que desde os 10 anos ela vive no orfanato católico, por isso já está acostumada com aquele tipo de situação porque o bairro é velho e rústico, mas que ajudou ela a se fortalecer, mas em contrapartida ela não tem uma vida social. Ela até mesmo acabou perdendo a orientação da universidade. Agora vai ter que cumprimentar a todos da universidade, pois não sabe quem estuda na sua área. E vai ter que comer sozinha, fingindo que sua amiga se atrasou. Então ela se acalma e vai para a aula. No bairro vizinho, ela vê uma jovem morta por um vampiro e as pessoas desesperadas ao redor, dizendo que já é o 3º incidente naquela área. Na TV do ônibus, o repórter questiona de onde os vampiros saíram, se foi uma evolução genética ou se já existiam, mas ficavam escondidos. Então, reforça as pessoas a serem cautelosas e irem para casa no toque da sirene e que nunca tentem enfrentar um. Mais tarde, nossa protagonista sai com os colegas para beber e comer. Porém, depois de 2 horas em jogos envolvendo bebidas, ela ainda não teve uma conversa decente com nenhum. Então bebe para relaxar, mas mesmo assim ainda continua sóbria. Quando decide ir embora, um estudante começa um jogo de bebida na mesa de um cara, Jank. Quem perder vai participar do show de talentos, sendo que a tolerância dele é absurda. Muitos desistem antes de começar, mas nossa protagonista o desafia e acaba ganhando. Todos ficam passados. Uma menina agradece que ela livrou eles de uma enrascada e diz que seu nome, Ryan, era lindo e diz para trocarem os números. Ryan fica feliz e percebe que nunca teve amigos antes e finalmente conseguiu. Depois, uma pessoa fala que o apelido dela na faculdade era Norte, Sul, Leste e Oeste, porque ela cumprimenta todos que passam, até faz um brinde.
para o amor na vida e todos acham graça do brinde. A sirene toca às 11 e as pessoas começam a ir embora. Ela escuta em uma conversa que alguém viu um vampiro no escritório sindical dos estudantes. Como tá tarde, Ryan se apressa para ir embora e nesse momento um colega dela, o Nin, diz que vai acompanhá-la até em casa. No caminho, Ryan fica nervosa porque é a primeira vez que algo desse tipo acontece. E ela ouviu falar que ele é popular e se pergunta se isso é um tipo de paquera. Ela até fala que não precisa ele ir junto, porque é perigoso, mas ele diz que não tem perigo. Ele pergunta se para ela não é desconfortável viver na igreja. Ela responde que não e também não vive dentro da igreja. Dá meia-noite e as pessoas correm para pegar o ônibus. Ela fica preocupada e diz que ele pode ir. Ela só vai esperar o último ônibus. Ele fala que não tem problema e não entende essa comoção por causa dos vampiros. Ela fica confusa. Nessa hora, um cara empurra outro e esse cai. O cara em pé fala que disse que ia perseguir ele em todo canto até ele devolver o dinheiro que emprestou. O homem caído diz que é melhor deixá-lo em paz, pelo menos por hoje. Nossa protagonista então percebe que o cara em pé é o mesmo bandido de cedo, o chefe dos caras. Então ele grita que vai matar o homem e avança, mas o homem caído atravessa o braço pelo cara e ainda disse que tinha avisado para ele ir embora. Ryan fica assustada e rindo sai correndo, chamando pela mãe. Ela fica passada, pois ele falou que os vampiros não era nada demais e fugiu deixando-o ali sozinha. O vampiro então vai em direção a ela e ela grita para ele não se aproximar. Ela tenta se acalmar dizendo que vai ficar tudo bem, porque trouxe uma coisa que o padre deu para ela e vasculha a bolsa. Mas o vampiro diz que alho e a cruz não funcionam contra eles. Ela não encontra, pois esqueceu, e fica desesperada e grita chamando alguém por perto, mas não tem ninguém. Ela diz para ele não fazer aquilo, mas ele fala para ela não ter medo dele, pois ele era humano antes. Então ele avança e soca a parede, fazendo um buraco. Ele lhe fala que aquela força é uma bênção. Então, pela expressão dela, ele decide dar essa bênção a ela. Ela grita para ele não se aproximar. Ele fala que beber sangue é mais prazeroso do que drogas. Ela fica desesperada e tenta pensar em algo para sair dali. Então, ele agarra seu cabelo e avança para mordê-la. Ela então pega a cabeça dele e com a outra mão dá um soco nele, mudando de aparência. Ela fica desesperada que aquilo aconteceu de novo e diz que tinha falado para ele parar, porque ela já tinha nascido vampira. Ryan está estudando na sala de aula e seu professor lhe entrega uma bebida, porque ele viu que ela estava estudando bastante após a aula e queria garantir que ela teria energia para a próxima. Ela agradece e relembra que ele, Park Do-gyo, estava no seu primeiro ano como professor, depois de se formar no mesmo departamento que ela. Ele era muito sincero, conhecia seus alunos pelo nome e até tirava dúvidas nas suas folgas. Ela acha que ele merece ser respeitado e que ela quer viver de forma responsável igual a ele. Sua amiga lhe diz que ouviu que ela se encontrou com um vampiro e pergunta se ela ficou ferida ou se morreu. Ela diz que estava viva. Seu amigo fala que ela teve sorte e que o Rin era um desgraçado por ter deixado ela sozinha. Ela diz que estava tudo bem, que conseguiu fugir. Sua amiga fala que estão dizendo que tem um vampiro para cada 10.000 pessoas e fica mais assustada porque pode ter um vampiro no departamento deles. E seu amigo diz para ela não pensar nisso. Ryan escuta uns jovens conversando que um vampiro massacrou uma família, que eles precisavam ser mortos, porque são uns monstros. Então ela se lembra que quando era criança, ela resolveu ajudar seu amigo de infância, que sofria bullying. Então ela se transformou e assustou as crianças, mas quando foi falar com ele, tentando explicar sobre sua aparência e força, ele ficou com medo, pedindo para ela não matá-lo. Na saída, o veterano então esbarra na Ryan e diz para ela olhar por onde anda.
O amigo dela disse que era culpa dele, mas ela disse que não tem problema. Sua amiga explica quem era ele. Ele era o tipo de pessoa que não conseguia terminar a universidade e também que ele agredia os estudantes de nível mais baixo em festas e ainda pegava o dinheiro deles, e que também fumava dentro das salas de aula. Ela ainda fala que ele estudou com o professor Park, mas não chega aos pés dele. Seu amigo fala que ele parece estranho, parecia doente. O veterano bebe galões de água, mas ainda sente sede, e o segurança grita que aquela água era para o jardim. 3 estudantes passam por ele e cumprimentam, e falam entre eles que ele é da turma de 2011. O veterano tem uma alucinação e escuta eles dizendo para ele não ir mais para a faculdade. Chamam ele de retardado e diz que ele só foi para a faculdade porque ele levou um esporro da família. Então eles vão embora para pegar o último ônibus. Ele fica com raiva porque tem 28 anos e não se formou e nem trabalha. Ainda se pergunta se o que ele viu não foi só imaginação e que sabe que ganhou um belo presente. A sirene toca e o professor Park chega correndo para pegar o carro e ir embora. Ele está no celular falando com a mãe e diz que encontrou com um amigo. Depois fala com o veterano, Ba Yang-soo. Fala que estava querendo saber por onde ele andou, pois ouviu que ele não estava frequentando a universidade. Ba Yang-soo então se pergunta como um porco daquele conseguiu um emprego, já que eles entraram juntos na universidade. Também se pergunta se ele subornou alguém, porque só assim um merda que nem ele foi aceito. Também vê que ele tem um carro caro. Acha sua vida patética, porque não importa o quanto ele se esforce, o sucesso é só para alguns afortunados. Park buzina e diz que chamou eles várias vezes e pede licença para passar. O vampiro tem uma alucinação, que Park pergunta se ele vai se esconder para que ninguém veja o fracasso que ele é. Diz que ele é patético, que fede a lixo. Ele agora vê outros dizendo que ele ocupa espaço, que tem uma vida de merda. Ele então se enfurece e vira o carro do Park. Depois ele fala que eles são uns desgraçados e pergunta se eles acham que se criticarem ele, suas vidas vão melhorar. Park, desorientado, pergunta por que ele fez isso. E quando o vampiro se aproxima, ele grita para ele ficar longe. Ba Yang-soo então fala que começou uma vida nova e avança no professor. No outro dia, na sala de reuniões dos estudantes, eles conversam que viram no noticiário que foi o Ba Yang-soo que matou o professor Park, mas a polícia disse que foi um assassinato movido à fúria. Uns falam mal dele e que ele tem que receber o que merece. O amigo da nossa protagonista fica preocupado, porque eles estão com medo e ainda tem que ir para as aulas. Sua amiga pergunta se ela estava bem e Ryan diz que sim. Depois eles vão embora, porque uma reunião com os alunos vai começar. E eles nem percebem que o assassino estava ali o tempo todo. O vampiro se lembra que sua mãe estava reclamando que ele já era adulto e ele ainda vivia às custas do dinheiro da família, que seus amigos não queriam mais sair com ele e só tinha uma forma de parar de ser chamado de lixo, que era matando todos. Os amigos de Ryan estão na reunião e se perguntam onde ela está. Ba Yang-soo então vai para a sala de reunião, mas quando entra vê que a reunião foi mudada para outro prédio da universidade. Na reunião, os professores se perguntam quem mandou eles mudarem de sala. O vampiro vai para o prédio da reunião, mas percebe que ali não vai ter uma reunião e vê uma moça de máscara que não fala seu nome e pergunta por que ele matou o professor. Ele responde que era porque o professor Park se gabava de ser funcionário público. Ela pergunta se ele matou só por causa disso mesmo. Ele diz que sim. Ryan fica irada por ele ter matado uma pessoa esforçada só por se sentir inferior, sendo que ele não tinha cometido crime algum. Ela então fala para ele que são pessoas como ele que fazem o mundo ser assustador, diz para ele se entregar e pedir perdão para a família do professor e compensá-los. Ele então dá um soco no seu estômago e ela é jogada para o outro lado. Mas ela aparece atrás e pergunta se ele acha que aquele soco ia funcionar nela. Ele fica passado, mas então percebe que ela também é um vampiro.
Ele fala que achou que era o único e especial ali. Pergunta como ela consegue ir para a faculdade se ela não fica com vontade de sugar o sangue de todos. Ele fala que sabe que ela só tá de máscara porque não pode ser descoberta pelos outros e manda ela tirar. Ryan diz que ele não entendeu, ela só tava de máscara porque se ele soubesse quem era ela teria que matá-lo. Ele ri e avança contra ela, dá vários socos e fala que a eficiência dos poderes depois de absorver sangue vai ser diferente para cada vampiro. Então ela não vai conseguir fazer nada contra ele. Ele sabe que se beber o sangue de uma pessoa, a força duplica, mas se for de 3, a força duplica 6 vezes. Mas isso varia de vampiro, pois depende da taxa de eficiência e da absorção de cada um. Ele fica extasiado ao sentir a carne ficar em pedaços e os ossos se quebrando. Ele relembra que foi em um salão de festas que foi escolhido por vampiros para fazer parte deles. Eles explicaram que todo o tempo de vida de um vampiro mestiço era de 5 anos, mas pode aumentar se for sortudo de entrar em uma família de um leão. Falaram que levava um mês para o corpo assimilar o sangue de vampiro, mas Baiaguçu conseguiu em 2 dias. Ele ri da Ryan e diz que sabia que ela era fraca, mas ela tá em pé sem nenhum ferimento. Ele fica passado porque sabe que sentiu os ataques. Então ele olha para sua mão e urra de dor e pergunta o que ela é. Ela pergunta se ele não pensou na dor que o professor estaria sentindo ou na dor que a família dele ia ter pro resto da vida e como ele conseguiu matar um amigo como se não fosse nada. Ele responde que estava com inveja, pois ele nasceu rico, mas não foi bem sucedido, diferente do professor. Ele choraminga e diz que ele foi o seu único verdadeiro amigo, porque só um amigo bancaria a vítima no banheiro, e começa a rir. Ryan então fala que ele só é um lixo porque não aceita as oportunidades que são dadas a ele. Ela então tira a máscara. Ele avança e grita que vai desconfigurar seu rosto e que ela é burra porque os vampiros se regeneram. Então ela para a mão dele e fala que então só vai precisar deixar ele em um estado que não consiga se regenerar. Ela agarra sua mão e gira ele no ar, jogando-o no chão. Baiaguçu se lembra que seu grupo falou que se ele encontrar um leão, ele não deveria olhar em seus olhos e deveria calar a boca e beijar o chão. E que era provável que ele não se encontrasse com aquela pessoa, porque ele estaria praticamente morto. Ele pergunta quem é essa pessoa. O vampiro apenas responde, a vampira de cabelos brancos. Ryan então se transforma e ataca. O prédio explode em vários lugares e ela pula para fora com ele. Ele grita que não o mate, que vai compensar a família. Ela apenas responde que se ele quiser compensar, então ele deveria morrer. Então taca ele no chão. Seu corpo se desfaz. Ryan se lembra do rosto de seu amigo quando a viu transformada. Era igual a dele, com medo. Ela então suspira e vai embora. No local onde Ryan foi deixada para trás por Rin e ela deu um soco na cabeça do vampiro, os policiais estão investigando, mas o corpo virou pó e brincam que deveriam chamar os fuzileiros navais para encontrar o fantasma, porque eles passam por um treinamento muito rigoroso. Então a policial fala que um chegou, mas continua que não era um fuzileiro e sim um fantasma.